A gente volta a falar sobre política. Enquanto a PF mira Jair Bolsonaro e aliados em mais uma operação, o presidente Lula cumpriu a agenda em Minas Gerais nessa quinta-feira. Ao lado do governador Romeu Zema, o presidente prometeu investir mais de R$1 bilhão na obra de uma rodovia do estado. Confira a reportagem de Luciana Verdolim. O presidente Lula encerrou por Minas Gerais o giro que fez pelos estados mais importantes politicamente. Os governadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo receberam Lula, que negou que o objetivo das visitas tenha sido buscar apoio, como se especulou nos últimos dias, de olho nas eleições municipais. Lula disse que o objetivo, na verdade, é agregar. Lula faz reunião com os governadores bolsonaristas porque o Lula quer dividir. Eu não quero dividir nada. Eu não quero dividir, eu não estou fazendo reunião com o governador. Eu estou conversando com o governo do estado, que foi eleito pelo mesmo povo que me elegeu, pela mesma urna que me elegeu e que tomaram posse e que, portanto, tem que governar. Eu nunca vou pedir para um governador ou um prefeito gostar mais de mim ou gostar menos de mim. Eu já sou casado, está ali a Janjinha, e muito bem casado. O que eu quero é que a gente construa no país uma relação civilizada. O governador de Minas, Romeu Zema, participou da solenidade e explicou que não é necessário que todos pensem da mesma forma. Em toda a minha vida de trabalho, primeiro como funcionário e depois como empresário, e agora nesses 5 anos como governador, aprendi a trabalhar com quem pensa diferente. O discurso, no entanto, não evitou o constrangimento do governador de Minas, Romeu Zema, ter que ouvir elogios frequentes à atuação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vem sendo apontado como um possível candidato ao governo de Minas em 2026. Se a relação de Lula com o senador mineiro vai muito bem, o mesmo não se pode dizer aqui em Brasília da relação com a Câmara. Lula ainda não conversou com o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, depois das críticas que foram feitas ao governo federal. Lira cobrou respeito ao trabalho dos deputados. O presidente Lula apenas afirmou que o governo vai ter, sim, que conversar mais. Como objetivo da visita a Belo Horizonte foi divulgar medidas do PAC, o governo anunciou 121 bilhões de reais em obras. São recursos para saúde, educação e o que era muito esperado, investimentos para o início da duplicação da 381, conhecida como Rodovia da Morte, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares. Foram anunciados também recursos para o anel rodoviário para melhorar o trânsito no acesso à capital do estado. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retribui os acenos de Lula nesse mesmo evento para apresentação de investimentos em Minas Gerais. O parlamentar disse que tem o dever cívico de ajudar o presidente a governar esse país e dar solução aos problemas de Minas e também do Brasil. Bom, Dora Kramer, ontem a gente especulou um pouco sobre como seria esse encontro de Lula com o governador Romeu Zema. Tivemos um encontro público também e essa declaração dele, que aprendeu a trabalhar com pessoas que pensam diferente. Pois é, faz parte de todo esse contexto que a gente viu aí nos últimos dias, desse giro do presidente Lula pelos os 3 maiores colégios eleitorais do país. Claro que tudo isso dá ganho político. Eu já falei e repito, dá para os dois lados, dá ganho também para os governadores que se mostram diante da população não afeitos a atritos quando em jogo está o benefício para aquela população. Agora, quando o presidente Lula diz, não quero dividir, não tem, a questão não é política, ora, claro que é política, é claro que ele vai fazendo esse giro de olho no eleitorado dos 3 maiores colégios eleitorais, porque ele também quer ficar bem com esse eleitorado, independentemente do governador, porque governador não manda no voto, vou te dizer, nem da maioria, né? Acho que o governador não manda no voto, então ele quer criar uma percepção favorável ao governo federal comandado por ele nesses eleitorados bastante significativos.
Pois é, politicamente então para o presidente Lula, como é que foram essas visitas aos estados, né? A gente tem o exemplo da relação agora dele com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e são potenciais adversários em 2026, Vilela. Exatamente. Acho que do ponto de vista administrativo, institucional, eu vejo que todo mundo sai ganhando, o país sai ganhando, governador, presidente, prefeito, todo mundo tem que conversar quando for o interesse público da coletividade. Agora, do ponto de vista político, a gente percebe realmente algumas movimentações do presidente Lula. Se tem alguma coisa que o presidente não é bobo. Então você vê, no caso de Tarcísio de Freitas, aquelas movimentações junto à plateia, alguém dizendo volta pro PT, aquela coisa toda. Hoje, com relação a Zema, ele fez questão de deixar naquela coisa do nós contra eles, deixar bem claro, olha, os governadores bolsonaristas, bem na linha do que ele gosta, do que o presidente gosta de fazer, do contraponto de um lado versus outro lado. Então, o presidente, ele age com naturalidade, mas ele marca, sim, um campo político dentro dessa disputa polarizada que ele gosta de fazer. Agora, os governadores têm se saído bem, Vilela, nessa relação com o presidente Lula? Claro que é o que você falou, é o interesse, muitas vezes, econômico de fazer melhorias em cada estado. Aqui em São Paulo, nós teremos o tal do túnel entre Santos e Guarujá, que é algo prometido há décadas. Mas, de qualquer forma, essa relação tende a melhorar e outros governadores também estão vendo a vitrine lá aparecendo o presidente e o governador de um outro estado. Será que há uma tentativa de aproximação em outros estados também? Eu vejo que sim, eu vejo que para os governadores, especialmente esses governadores que receberam o presidente nesses dias, são figuras que têm o perfil justamente do diálogo. Tarcísio Freitas, ele tem um perfil muito técnico, Zema também. Então, eu vejo que nesse sentido vai existindo essa possibilidade muito clara de um diálogo para o interesse administrativo. Agora, tal como o Lula não é bobo, os governadores também não são bobos, compreendem esse gesto político que o presidente da República faz e também fazem questão de deixar marcado, de deixar claro que representam, do ponto de vista político, um outro segmento da sociedade. Agora, Dora, nunca é demais lembrar em relação a Zema e Tarcísio, né? Tarcísio ainda teria reeleição em 2026, Zema termina o mandato agora e não pode se reeleger. De que forma há diferenças entre os dois em relação a isso? A situação de Zema talvez é mais tranquila, ele não tem nada a perder, vai tentar um outro cargo, ou presidência da República, ou até mesmo o Senado, como já chegou em algum momento a ser cogitado? Ele outro dia mesmo deu uma entrevista, Tiago, se posicionando, se apresentando a concorrer à presidência da República. Disse isso com todas as letras, diferentemente do Tarcísio, que quer, cada vez mais ele fala que ele quer a reeleição, porque precisa completar o trabalho dele, e depois, se for o caso, lá em 2030, pensa em concorrer. E ele tem idade para isso, em 2030, ele vai ter 57 anos, Thiago. É uma criança praticamente, né? Hoje em dia. Então, ele tem muito tempo. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, também, outro dia mesmo, se apresentou. Então, essas pessoas já estão se posicionando. O Zema, a gente não sabe se vai dar para ele ou se não vai dar para ele, mas que ele se posiciona, porque, como você disse, ele não pode, não tem a reeleição, tem muito tempo até 26, pode ir para o Senado. Se vem o Pacheco para o governo, Rodrigo Pacheco, para o governo de Minas Gerais, enfim. O jogo ainda está só começando, mas esse pessoal está se posicionando.